A minha pesquisa atual, ela se chama Poéticas do Corpo no Audiovisual, Corpo, Imagem e Mediação. Eu venho de uma pesquisa de direção de atores, de pensar a formação e a direção de atores para cinema, né? Então toda a minha pesquisa de doutorado se debruçou muito nessa área. E depois do doutorado, com o término do doutorado em 2010, eu começo a investigar outras possibilidades de se pensar essas poéticas do corpo no audiovisual, não mais só necessariamente pensando cinema, filme mesmo, curta, média, mas pensando isso um pouco mais expandido, né? E aí abre um forte diálogo com a performance. Na verdade, hoje no Brasil já se tem um forte diálogo com a performance, com os estudos da performance na própria direção de atores para o cinema, e aí depois eu desdobro um pouco isso. Então hoje minha pesquisa está bastante voltada para essas relações entre o corpo, a imagem, e aí pensando bastante em vídeo instalação, performances instalativas e, claro, e aí dialogando com o teatro, dialogando com todas as artes performáticas, né, teatro, dança, cinema, claro, e se desdobrando um pouco com essas mediações, sejam mediações de uma câmera, sejam mediações de softwares, mediações de câmeras mais portáteis, como webcams, enfim, aí vai se desdobrando, trabalhando com sensores, então ela se desdobra um pouco nesse campo das mediações técnicas ou tecnológicas. O módulo que eu trabalhei com os alunos lá no curso de conexão, no curso Conexões Contemporâneas, foi o módulo de mídia e cena. E acho que eu já fui um pouco convidada até por conta dessa pesquisa, do que eu já vinha realizando. Ano passado eu fiz um longo projeto durante um ano em parceria com a UFBA e com a UFRJ, trabalhando com organismos híbridos, enfim. E aí quando eu fui convidada para ir para a Vila, eu quis não só explorar perspectivas teatrais, mas explorar sobretudo essas mediações e as possibilidades de desdobramentos, não só para uma cena teatral, dentro de um palco teatral, mas principalmente de como pensarmos essa relação corpo e mídia em perspectivas mais performáticas também. Então, todo o módulo eu trabalhei dessa forma, com os meninos levando exemplos, propondo a eles um trabalho de criação e depois uma escrita sobre o seu processo criativo, as dificuldades, as questões que surgiram em torno disso. Claro que foram exercícios muito simples, né? Uma semana é muito rápido, mas tivemos alguns exercícios muito interessantes para depois que eles pudessem depois aproveitar em algum trabalho ou aprimorar esse trabalho numa pesquisa. Então eu tive boas respostas dos alunos na escrita a partir disso. No Brasil a gente ainda tem não sei se eu posso chamar de uma determinada resistência, mas nós temos ainda poucos grupos trabalhando nessas mediações, né? Nós temos vários grupos trabalhando com mediações de mídia, acho que em São Paulo, alguns, no Rio, né? Sempre se tem, mas o que se tem muito no teatro é a mídia usada, e foi uma das questões fortemente colocadas por mim no curso, é que as mídias são usadas muito como cenário ainda, né? Elas estão no segundo plano, mas só como cenário e nunca interagindo mesmo com a cena, ou seja, não usando a potencialidade da mídia para a criação dramatúrgica. E essa era uma questão, é uma questão muito importante para mim, foi uma questão que eu levo para o curso e que eu acho que ainda é um grande processo a ser trabalhado no Brasil pelo teatro brasileiro, né? Se nós temos isso fortemente já nas ações performáticas, nós temos pouquíssimo explorado dentro de uma perspectiva mais teatral, efetivamente, coisa que fora do Brasil nós já temos explorado há alguns anos, né? Ou sendo pesquisadas, não diria nem exploradas, mas sendo pesquisadas há alguns anos. O Canadá, sobretudo, é uma cena muito forte, os Estados Unidos, mas o Canadá vem com uma força muito grande nessa pesquisa. Então, muitos dos exemplos também que eu trouxe, que eu apresentei nas aulas, eram canadenses por conta dessas explorações. E acho que aí, pensando nessa cena, a dança acaba tomando a frente, né, nas relações entre corpo e essas mediações técnicas, e o teatro ainda está um pouquinho atrás. Claro que sempre trabalhando, sempre avançando, seria muito ruim dizer que não está, não é verdade, né? O teatro trabalha também, mas ainda falta muito para ser explorado.